Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje então nós vamos fazer um resumão da teleaula de número 7. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, então se segue na regadinha básica, é possível se inscrever no canal e deixar o like, isso vai ajudar bastante isso que crescer daqui dentro do YouTube. Hoje então vamos fazer aquela questão do resumão da teleaula que a gente sempre está acostumado a fazer aqui no canal, né? Então a teleaula de número 7 fala sobre uma questão de epidemiologia. E a gente pode observar que a epidemiologia pode levar as pessoas a pensar em fórmulas, números, gráficos e demais. Contudo, não é só isso, né? Contudo, não é só isso, é muito mais. Faz parte do ser do ACS e do ACE, porque a gente vai utilizar muito essa questão de visitas, dados e informações que vai estar ajudando. Ele dá o exemplo da questão das gestantes, né? Quando nós fizemos nossas visitas, não são apenas simples visitas, né? A gente vai coletar dados, vai ver observações e através disso a gente vai identificar, por exemplo, a gestante tem mais risco de diabetes, a gestante tem mais risco de hipertensão, ela tem alguma outra série de fatores que a gente tem que estar observando. A epidemiologia, então, é importante por causa disso. Ela vai colocar números e as condições que a gente tem de visita e vai somar elas e criar um fator, né? Por isso que a gente tem aquela questão do como, onde e por que adoecemos, né? Como adoecemos, onde adoecemos e por que adoecemos são os fatores primordiais da questão da epidemiologia. E aí eles dão um exemplo da bronquiolite, ali, que é uma cidade da Bahia, se eu não me engano, que deu na teleaula, que a atuação conjunta do ACS e do ACE foi importante para estar observando esses fatores, né? Eles perceberam que na entrada do inverno e durante o inverno, as crianças da cidade estavam tendo mais casos de bronquiolite, então eles fizeram uma atividade nas creches, conversaram com as crianças, provavelmente conversaram com os pais, conversaram com o pessoal da escola, para estar observando esses fatores. E esse contato entre o ACS e o ACE é fundamental e a gente já tem visto isso há muito tempo aqui no curso. Um resumo da epidemiologia. É uma ciência que estuda a distribuição dos processos saúde e doença, né? Como a gente viu lá na disciplina de número 5, viu pessoal? O pessoal que está achando que o curso não faz muito sentido, é difícil de entender, mas a disciplina 5 teve uma parte na disciplina 6 e agora tem outra parte na disciplina 7, que é a questão da epidemiologia, né? E o processo saúde e doença, como a gente viu nas comunidades. Ela visa conhecer melhor, então, essa distribuição dos adoecimentos e compreender melhor como se dá o processo de adoecimento, através de fundamentos como a bioestatística, que ajudam a compreender todo esse processo. Por que o ACS e o ACE devem conhecer os fundamentos da epidemiologia? Isso vai ser fundamental para ter um processo de trabalho mais resolutivo e, através delas, é possível mensurar e monitorar e chegar a uma resolução do problema. Por exemplo, eu sou ACS aqui da minha cidade, né, faz 8 anos, então eu já tenho um conhecimento bem significativo sobre o meu território. Mas nós ganhamos um território novo, onde as unidades aqui passaram por uma reestruturação, e aí a gente acabou ganhando um território novo. Então eu já sabia que eu tinha uma população hipertensa, uma população diabética, e agora eu vou ter que fazer um novo processo de recadastramento e de conhecimento dessa população. Então, através dessas questões de epidemiologia e todos os fatores que a gente vem observando aqui, eu vou fazer uma análise desse novo território, vou me ambientar nele, vou utilizar de questões estatísticas como quantos hipertensos novos tem, quantos diabéticos, qual a idade deles, todas essas observações, quantos fumantes, quantas gestantes. Então, todos esses fatores vão ser importantes. A partir dali, eu vou poder criar estratégias, não só comigo, mas com a unidade básica e com a Secretaria Municipal de Saúde, estratégias para estar combatendo e monitorando, resolvendo esses problemas de saúde que tem nesse território. A epidemiologia, ela pode ser descritiva ou analítica, né? Descritiva junto aquela pergunta de como, onde e porquê, e o analítico analisa esses dados que a gente acaba observando e realizando. Né? E muitas vezes se parte de uma teoria de multicasualidade. Não é apenas um fator que vai estar influenciando. Esse território novo a qual eu vou ser agente de saúde é um território diferente do meu, por causa que tem uma questão de estrutura de saneamento básico muito melhor. Então, provavelmente, essa questão do saneamento não vai interferir numa série de doenças que tem na minha outra região. Então, eu tenho que levar esse fator em consideração. Mas, em compensação, ali nessa região tem uma prevalência maior de animais domésticos. Então, eu posso ter alguns agravos relacionados a esses fatores. As pessoas ali são são mais reservadas. Elas não conversam tanto comigo, não abrem tanto a casa. É mais difícil conversar com elas. E muitas vezes elas têm hábitos alimentares não tão saudáveis, né, não praticam atividade física. Então, são vários os fatores que podem estar influenciando na saúde das pessoas. Quando entramos no domicílio, precisamos observar esses locais e procurar fatores importantes também. Né? Novamente, a gente volta a falar da integração do agente de combate a endemias e do agente comunitário de saúde. Isso porque, se eu sou um ACE,
né, e estou conversando com uma pessoa ali, e ela começa a falar que está tendo muita dor de cabeça, muito problema, dor na nuca, né, então desconforto, sente o braço esquerdo meio dormente, o ACE, ele vai ter a capacidade de observar que isso talvez seja uma questão de saúde mais grave. Então ele vai encontrar em contato com o seu colega ACS ou com a unidade a qual ele é vinculado e dizer, olha, o paciente está com algum tipo de problema mais sério, quem sabe dar uma visitinha, ou chama ele até aqui. E o ACS também é o contrário, né? Tipo, conheço meus pacientes todos, sei todos os problemas de saúde, só que estou observando que eles estão tendo criação de animais ali, galinhas, né? Ou cabras e outros animais que estão tendo muito potes com água esparramadas pela região. Eu vou orientar, cuidar dessa questão dos potinhos, mas também vou pedir para o meu colega ACE vir aqui dar uma olhada para ele analisar direitinho e conseguir explicar melhor essa questão. Aí eles trazem até uma questão de exemplos ali das gestantes, né? Do Rio Grande do Sul aqui, onde a questão da epidemiologia ela vai ser importante porque ela vai fazer uma questão de acompanhamento, então desde que a mulher tem a questão da gestação até a puericultura da criança vai ser feito esse acompanhamento, tem uma questão de prevenção, onde se faz o acompanhamento, se faz a conversa, se leva essa gestante até a unidade, tem a questão da promoção de saúde, para tanto ela quanto o bebê ter uma qualidade de vida boa. Outro fator, qual a importância dos indicadores de saúde para os ACS e ACE? Eles são importantes porque esses números são dados soltos, né, que são os atendimentos. Já os indicadores de saúde são uma observação maior dos atendimentos. O que acontece? Por exemplo, eu vou nas minhas 300 casas que tenho aqui para visitar, não são todas assim, mas um exemplo, né? São 300 casas que eu vou visitar. Aí, dessas 300 casas, eu sei que algumas têm algum problema de saúde, outras têm outros problemas de saúde. Esses dados soltos, eles são uma questão de atendimento. Então, eu atendi, por exemplo, 50 casas no mês, né? Fui em 50 domicílios diferentes. Aí, desses domicílios, eu percebi que teve uma prevalência de diabéticos e de hipertensos. A epidemiologia vai me ajudar a entender esses fatores individuais soltos, esses números soltos, e indicadores de saúde. Por exemplo, eu sei que a prevalência de pessoas que são hipertensas e diabéticas na minha região é de 15% da população total. Então, eu tenho que cuidar mais desses fatores. Eu sei que a condição de gestantes da minha área é de vulnerabilidade social, é uma área mais carente, então eu tenho que ficar de olho nesses fatores, por isso que a epidemiologia ela é importante. Aí ele dá o exemplo de visitas a gestantes, né? Porcentagem de cobertura, proporção, né? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho 10 gestantes atualmente. Se eu visitar no mês 5 gestantes, eu estou tendo um percentual de 50% de visita, e 50% não está coberto. Então, eu teria que ir pelo menos uma vez por mês nessas 10 gestantes que eu tenho. Eu teria atendendo 100% das gestantes. Isso é uma questão de proporção e que é o principal indicador utilizado para a cobertura de populações específicas. Por exemplo, eu faço essas visitas regulares, importante. Aí eu estou indo fazer as visitas e converso com as gestantes se elas foram fazer as suas consultas de pré-natal. Por exemplo, dessas 10 gestantes, eu sei que 8 já fizeram as 6 consultas, né? Das outras 2 ainda não fizeram. Na verdade, uma está quase tendo o nascimento da sua criança e ela só fez 4 consultas. Então, talvez ela não consiga atingir esse indicador. Então, a proporção de gestantes que concluíram esse indicador é de 80%. Então, são esses fatores que a epidemiologia visa tratar. A questão de cobertura e de porcentagem e proporção também. Quais são os sistemas mais utilizados pela atenção básica? E a gente tem que o nosso famoso SUS, né? Para quem é agente comunitário de saúde e tem muitas dúvidas sobre o SUS, o nosso canal é um dos que mais trata sobre questões no SUS em relação à inconsistência, cadastramento individual, cadastramento domiciliar, relatórios, inserção de cadastros e visitas domiciliares. Então, tudo a gente tem aqui no nosso canal. Quem quiser pode estar acompanhando a playlist ali, desvendando o SUS, que tem todas as informações. O SUS, então, é um dos maiores, mas não é o único. Existe uma série de outros mecanismos utilizados para base de dados e informações, né? Um deles é o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, onde é realizado algumas informações ali. E o que o ACS e o ACE precisam registrar? Eles precisam ter essa questão dos registros completos no ESUS e mais as notificações. Mas Maicon, eu não sei como é que faz para notificar algo no SINAM. Eu já fiz uma notificação, é bem complexo no início, né? Porque a gente tem que estar preenchendo todos os dados corretos. Por exemplo, eu preenchi de um acidente de trabalho. Então, tinha que preencher todas as informações e depois enviar. E quanto mais correto tiver o preenchimento e mais completo ele for,
melhor vai ser para analisar os indicadores e analisar os fatores e condições de saúde daquela região. Aí a gente tem uma questão de ciclo necessário, que é basicamente o processo que é feito na questão da epidemiologia, que é a gente tem acesso a uma informação. Fui fazer a visita domiciliar, tive uma informação. Eu voltei, registrei essa informação, fiz um registro dessa informação. Alguém analisou, seja uma pessoa ou seja um computador, analisou esses dados que eu inseri. Surgiu uma nova informação. Dessa nova informação, eu tenho um novo registro. E desse novo registro, eu tenho uma nova análise. Então, é um ciclo quase que constante. Por exemplo, cadastrei tudo da minha microárea. Tá? Isso é uma informação. Eu fui lá e fiz o registro. No registro, eu pude observar, né, coloquei as informações ali e deu que temos 150 hipertensos e 115 diabéticos. Então, o número é quase proporcional. Temos uma condição de gestante, temos tantos alcoólatras, tantos tabagistas e tantos pessoas que são dependentes químicos. Aí o sistema, ele faz uma análise, né, o ESUS faz uma análise que sai através dos relatórios, dizendo qual é a prevalência, né, qual a idade, todos os fatores que a gente pode estar observando. Disso, eu tive, depois dessa análise, uma informação. A partir dela, então, eu pude o quê? Sentar com a equipe e observar, olha, nós precisamos fazer um grupo de gestante, nós precisamos fazer um grupo de alcoólatra, um grupo de tabagista ou um grupo de hipertensos e diabéticos. Decidimos que vamos fazer hipertenso e diabético, que é o maior grupo que está mais em risco. Então a gente fez esse grupo, chamou eles. Desse novo grupo que a gente veio, a gente observou que alguns não tinham consultas, outros tinham, alguns não tinham exames, outros tinham. Então, através dessa nova informação, nós criamos um novo registro, que é o acompanhamento dos hipertensos e diabéticos. Aí depois dali, esse registro novo, surgiu uma nova análise. De todos os que vieram, desses 120 e 115, que estavam presentes ali, a gente teve uma proporção de 60% de diabéticos que seguiram fazendo um acompanhamento, fizeram os exames e consultas, e 80% dos hipertensos estão fazendo acompanhamento com nós. Então, nós tivemos uma nova informação ali, e a partir dali a gente vai buscar aquelas pessoas que não vieram mais, aqueles que ainda estão com nós a gente vai seguir acompanhando. Então, todo esse é o processo de ciclo necessário que a gente tem. A gente tem uma informação, faz um registro, tem uma análise, uma nova informação, que vai ser extremamente importante para essa questão da epidemiologia. E, por fim, na aula eles falam sobre o PQAVS, né, que é um programa que a gente pode estar observando ali, que deve ser realizado e protagonizado pelos três poderes, aí a questão nacional, estadual e municipal, né, através do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde. Ele possui metas e indicadores a serem atingidos, por exemplo, quantidade de pessoas vacinadas, né, número de pessoas atendidas, né, a gente sabe que tem aqueles indicadores anteriores do Previne Brasil, né, que era tantas consultas de hipertenso diabético, tantas consultas de gestante, tanta proporção de crianças vacinadas de tal faixa etária, acompanhamento de outros casos. Então, são fatores que tem que estar observando ali, e nos materiais complementares vai ter todas as informações para quem quiser ver. E a gente viu, por fim, ali, que todos devem conhecer a epidemiologia, que ela é extremamente importante para auxiliar nesse processo de saúde e doença, no processo de monitoramento e de resolução de problemas de saúde. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou sobre essa questão da teleaula de número 7. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.